Bom, a gente está aqui hoje, eu estou com duas pessoas incríveis e a ideia é a gente bater um papo para todo mundo saber um pouquinho mais como que é essa loucura de chamar rebranding, né? Esse nome em inglês, assim, que quando eu pergunto se você fosse uma marca, que marca você seria, fica todo mundo falando, mas que pergunta difícil, eu não sei. E esse processo de pergunta difícil, eu não sei, trouxe esses caras aqui para a gente conversar um pouquinho e eles contarem um pouquinho como foi esse processo. Então, vou começar primeiro pelas damas, Sérgio. A Alexandra Segantin vai contar um pouquinho o que ela faz e vai dizer como é que ela despencou no rebranding, né? O que aconteceu, o que levou ela a aparecer aqui. Depois a gente vai para o Sérgio, vamos detonando os dois. Olá, obrigada por me convidar, obrigada por ter feito o rebrand com você. Meu nome é Alexandra, eu sou advogada da área tributária, já há mais de 20 anos, e uma apaixonada pelo terceiro setor. E sempre eu procuro alguma coisa de autoconhecimento, eu acho que é essencial, que é fundamental. E o que me levou assim ao rebrand, primeiro você, né? Primeira confiança na amiga, na Regina, e num momento que estava bem complexo por causa de pandemia, né? Que você dá uma parada mesmo e as coisas começam a não fazer sentido, a não se encaixar mais. E aquele não encaixa assim, a Regina estava lá para me salvar. Pois é, só essas loucurinhas aí que acontecem, mas sempre tem um gatilho, sempre tem alguma coisa que acontece e, obviamente, a pandemia fez muita gente repensar, né? Fazer um rebranding interno. Aliás, o mundo nunca teve tão propício para fazer um rebranding, Sem dúvida, né? sem O dúvida. mundo inteiro. Então, Ale, é muito legal, que bom que você não falou mal e tal. Então, agora vamos falar com o Sérgio Prandini, mega publicitário, top de linha também. E ele também caiu nessa linha de procurar o rebranding. Então, vamos ver o que ele vai falar. Obrigado pelo convite, amiga querida. Prazer de conhecer, Alexandra. Prazer, Sérgio. Essa história é muito interessante, porque a gente se conheceu mais em profundidade 5 anos atrás, mas se conhece de uma vida, fomos colegas de profissão, né? E na minha rota, na minha jornada, o que aconteceu no momento que a gente se cruzou, que foi muito interessante, foi que eu estava, primeiro, em busca de autoconhecimento, né, me entender melhor. Segundo, que eu estava me deparando com uma questão que foi crucial e que eu vejo que aconteceu em vários setores da economia, não só no meu. Um momento onde a gente se defrontou com a realidade de ter que desaprender tudo que a gente aprendeu para aprender algo novo. A minha área, eu sou publicitário de formação, me especializei em psicologia do consumidor, trabalho há 32 anos com isso, eu tive várias experiências diferentes, enfim, mas o que aconteceu com a transformação digital do mundo é que tudo que eu aprendi na faculdade, minha querida Escola Superior de Propaganda e Marketing, A minha também. praticamente não tem mais aplicação. Se você olhar os clássicos como engenharia, medicina, direito, o direito ainda trabalha sobre as bases do direito romano, a medicina é sobre o corpo humano, que é o mesmo corpo humano, e engenharia ainda é baseado em cálculo estrutural. verdade. Você vai tendo aprimorações, você opera por máquina hoje, mas é o mesmo corpo, né? A gente aprendeu a construir marca, né, branding, pelos clássicos de televisão, né, rádio, revista, jornal. E hoje, quando você fala sobre a expressão, sobre a voz de uma marca, não está mais relacionado a isso, né? Está relacionado a uma outra questão, uma outra verdade. Então, esse processo acabou sendo quase que orgânico para mim, porque o que eu vi acontecer na minha profissão acabou virando uma provocação para dentro de mim. E agora? Será que é sobre isso? Né? Para onde eu vou nesse momento? Eu me provoquei a não simplesmente fazer parte do fim de uma cadeia que ainda está acontecendo e que talvez dure ainda mais 5 ou 10 anos e que tem gente muito competente ainda vivendo o fim dessa cadeia, mas eu não queria ser o fim da cadeia, eu queria ser, na verdade, o início de uma nova história. Então, ela não tinha como acontecer se não fosse de dentro para fora, e o que eu fui buscar, através de você, que se tornou mais do que uma amiga, uma irmã, e uma admiração profunda pela tua sensibilidade de saber os pontos de abordagem e como conseguir fazer a gente mesmo pensar, né, esse processo que praticamente é uma terapia, né,
É quase um processo de análise. Não é terapia, tá, pessoal? Mas todo mundo acha que é. Não, mas na verdade é uma terapia no melhor dos sentidos, né? O sentido de você fazer com que a gente pense, né? A resposta vem da gente mesmo, né? Eu costumo dizer que é um processo que ele é comportamental. Você não percebe o teu comportamento e às vezes tem um comportamento que ou você está usando muito, ou você está usando pouco, ou não está usando. E ao longo do processo a gente vai descobrindo esses comportamentos. E o rebranding para mim, na verdade, era uma reinvenção, sabe? Que é? É uma reinvenção, porque na verdade pode ser que você continue fazendo até algo parecido, mas você reestabelece um valor. E se branding é sobre uma marca e sobre como você é, né, perante o mundo, e no caso aqui a gente está falando de mundo corporativo, mas que muitas vezes também se aplica ao teu mundo pessoal, né, passa sobre isso, questionar os teus valores, questionar a tua própria essência, entender se eventualmente você não está carregando um vício de comportamento que é muito mais uma fachada do que você mesmo, né? Então essa rota foi inacreditável e daquele momento em diante é como se começasse uma sinapse que não parava mais. Né? Eu lembrei você outro dia que eu tenho as anotações das nossas conversas guardadas e volta e meia eu vou consultar o oráculo. Eu tenho? Como não? Lógico. Ontem eu já fui lá ver as anotações, aliás, muito bom, não, e né? o relatório final dela também. é bárbaro, mas eu gosto muito das minhas anotações. Gosto muito. Então, porque enquanto eu vou ouvindo as pessoas, eu vou escrevendo o tempo todo e depois no final tem um panorama geral e quais os comportamentos que a gente trabalhou. E é legal quando a pessoa também anota, né? Porque é muita informação e muita reflexão no processo. Então... Muito bom. Bom, então queria saber o que vocês procuraram e o que vocês encontraram ao longo desse processo. Eu adorei o que o Sérgio falou agora, porque é exatamente isso que assim, que eu acho que eu não tinha traduzido em palavras. Que assim, eu não queria ser o fim de uma cadeia, apesar de ser do direito, e eu acho que a vida é uma só, para eu fazer a mesma coisa a vida inteira, né? A vida inteira é muita coisa, acho que dá para fazer muitas coisas numa vida. E essa sensação e essa percepção toda de um mundo mudando, de eu falar assim, eu sou contemporânea desse mundo. E a gente também tem que abrir caminhos para quem chega, né? Porque quem está chegando a esse novo mundo precisa de trilhas. E quem tem experiência também do mundo, quem sabe analógico, pode construir essas trilhas. Então essa sempre foi a minha inquietação de fazer uma virada, mas essa virada tem que ser interior. E eu acho que você ajuda muito nesse processo. E quando ele fala assim, olha, cosmoterapia, não é uma terapia, certamente, porque terapia a mim me causou, quando eu fui buscar, tentar fazer, você, me causou um incômodo danado. Mas de você fica impressionado com a sua percepção de atingir o ponto. Você sabe aonde acessar para que a gente mesmo pense que aquilo faz o sentido. E isso, eu falei aqui no começo que eu fui por uma amizade, né? Mas aí você encontra uma Regina muito diferente, que você não conhece, mas que tem uma percepção de acesso quase que terapêutico mesmo, que você, assim, que ela vai num ponto, não é a primeira vez que eu faço algum processo de autoconhecimento e tal, mas nada que se aproximasse ao que você acessa. O interessante desse processo é que você tem que se colocar a serviço da pessoa. Então, naquele momento, essa pessoa é a pessoa mais importante do mundo. E ouvir é uma coisa que você aprende a ouvir para você poder detectar, porque normalmente a própria pessoa dá o diagnóstico, né? E eu só vou provocando, fazendo provocações. Agora, o que você procurou e você também, o que você procurou e que você achou nesse processo? Como foi esse processo? O processo durante ou o que me fez procurar você? Durante o processo do rebranding. Durante foi super interessante. Primeiro porque eu não imaginava o que eu ia encontrar. E acho que é muito rico você... Eu gostei muito do que você falou agora, porque eu adoro me jogar de cabeça nas experiências e viver elas intensamente, mesmo que de alguma maneira elas me desconfortem em algum momento. Porque é muito rico, né? Depois você pode fazer um compilado, depurar e falar isso aqui me interessa, isso não me interessa, mas você sempre abre espaço para alguma coisa nova que te pegue em algum ponto, né? E aí eu acho que a magia está ali, você tem que estar aberto, né? E aberto mesmo, de verdade. Várias coisas que eu já
fiz, experimentei, e algumas que foram muito positivas, outras menos, mas elas sempre deixaram uma mensagem. O processo com você, adorei o que você falou, Alexandre, porque eu acho que teve muito... É impressionante como a tua sensibilidade está presente. Sem dúvida deve ter uma técnica, né, e que a gente vivenciou, mas tem muito da tua sensibilidade em captar e às vezes ler o que está por trás até da linguagem corporal, né, do olhar, da expressão. Então parece que a cada encontro ficava muito claro um processo de busca onde você vai construindo um caminho para que no final a gente consiga chegar no fim dessa jornada e enxergar de maneira consistente o que tem que acontecer de fato, né? Porque é um processo que ele começa ali, né? E ele pode durar meses, anos, décadas, vai depender um pouco da velocidade, do ritmo de cada um. E não tem regra, né? Porque é o tempo do ser humano, né? O meu tempo é diferente do teu e do dela, e eu até hoje sinto que eu ainda estou em sinapse do que eu aprendi com você naquele processo, né? Lentamente, porque é louco você saber de algo e entender algo. Outra coisa é você incorporar aquilo à sua vida. E ele ficar algo automático, né? Sistêmico, e você fala, né? Você nem pensa mais, ele já está introjetado em você. Então, o durante foi muito bacana, porque eu, particularmente, era surpreendido a cada novo encontro. Eu chegava e falava assim, agora eu já estou entendendo. E eu tenho uma coisa engraçada, que eu tenho uma mania de querer saber tudo, você quer conduzir para onde as coisas vão e tal. Não, você, papai, você vinha lá no final e eu falava, meu Deus, não é possível. Passei pelo mesmo processo. E se colocar no papel de aluno, né, de aprendiz, eu tô vivendo isso com algumas experiências, que é como a gente tem que ser um faixa branca em várias coisas da nossa vida. Né? Os termos do Sérgio, sensacional. Eu trabalho com comunicação e a gente está sempre aberto para essas frases de efeito, de impacto e tal, né? E às vezes eu adoro pegar essas situações, que tem uma que é boa que fala assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Isso é boa, hein? Boa! Anotem aí, hein? Anotem aí. Eu adoro isso porque o teu processo me trouxe muito isso, né? E me traz isso até hoje, de uma certa forma, né? Então eu acho que esse caminho é estar aberto ao novo, ter certeza que a gente é um aprendiz, receber como um presente, né? E os desafios são os nossos maiores professores, né? Lidar com eles de frente, eu acho que é uma grande questão. Então, eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Sim, eu acho que o difícil, sempre que as pessoas me procuram para fazer o processo, eu sempre converso e pergunto, você está disposto a olhar o lado B? Porque tem um monte de coisas nossas que a gente não gosta, né? Que a gente não quer olhar. E no processo, como é um processo de conversas, alguns exercícios, com começo, meio e fim. E o rebranding, a diferença do rebranding é que eu faço essa pergunta clássica, se você fosse uma marca, que marca você seria? E ao longo do processo, com a evolução, a gente vai para o planejamento estratégico da pessoa, que marca que você gostaria de ser, né? Então, esse é o diferencial. E aí tem algumas técnicas de comunicação não violenta, muito de neurociência, para a gente entender que a gente precisa contar para o cérebro que tem uma mudança acontecendo, né? Mas eu queria fazer para você uma pergunta. Se você teve vontade de desistir, e você também. Chegou um momento, eu lembro assim claramente, que são conversas, então é bom assim deixar até claro, né? Assim, tem começo, tem meio e tem fim. E as conversas, assim, e não é um processo tão longo assim, depois ele fica depurado em você, né? Mas quando você finaliza, você tá tranquilo com aquela finalização, mas no meio, você fala assim, gente, o que ela tá fazendo? Ela começa a abrir um monte de porta, ela não vai dar conta de fechar. Ela falou isso. Eu falei? Olha. Não devia nem ter falado. E ela lembra, eu pensei, né? Eu não devia nem ter falado isso, né? Eu falei depois, né? Depois, porque eu lembro eu dirigindo um dia, daí eu falei assim, gente, ela tá abrindo muita porta, como que ela vai depois segurar tudo isso, né? Porque faz você pensar muito e acessando coisas que você não tinha realmente pensado. Eu sempre me achei uma pessoa absolutamente aberta. Aí ela falava que eu sou fechada. Sabe? Que eu sou resistente. E você quis desistir também? Olha, eu não quis desistir, não. Não era desistir, mas aquela preparação. Eu estava entregue.
Mas o que mais me pegou no meio do caminho é que às vezes eu não queria que você fosse embora. Né? Verdade. Mais um cafezinho. E o relógio, né, uma hora que acaba. Né? Ai, não é? E aí eu às vezes falava assim, mas como assim acaba? É, da tô minha vida que está na ainda. mesa e vai embora? Isso aqui tem... Você acha que quer que eu levante? Ou o meu que ainda era online? Tem horário, né? Nossa, que coisa Não, o meu era presencial. É mais fácil, né? Toma um cafezinho, vamos lá, Olha, vamos ficar mais faz um pouquinho. 5 anos o dele e o da Lê foi esse ano. Então, Ano assim, passado, né? ano passado. 2020, O meu em é julho, pré-pandemia, por aí. né? É uma coisa... É, o eu ia meu... na casa dele, como eu ia em empresas e na casa das pessoas. E, aliás, eu queria fazer uma ressalva aqui, que todo mundo se cuidou para estar aqui hoje sem máscara, né? Porque senão suja tudo, né? Não adianta fazer rebranding e ficar doente, né? Então, acho que isso é importante. Bom, indo dessa coisa de querer desistir, porque muitas vezes, quando nessa conversa as coisas vão ficando mais intensas e profundas, nem sempre a gente está preparado, né, para essa intensidade e tal. Eu sempre pergunto, você quer continuar? E acontece também de algumas pessoas quererem fazer o processo e às vezes elas estão num momento muito difícil, ou acabaram de se separar, ou está com depressão. Não dá, porque esse é um processo que você tem que querer olhar para o teu lado B, você tem que querer melhorar e chegar num objetivo, né? Então, acho que isso é importante. Agora, quando eu perguntei se vocês acharam que vieram buscar, né, o que foi muito desconfortável e muito desafiador nesse processo? Esse processo de 12 conversas de 1 hora. Sérgio, faço questão do vez. Obrigado. Senão fica chato, sabe? Não, o desconforto, de novo, é por isso que eu voltei, eu toquei no ponto da terapia, porque o desconforto muitas vezes é que você tem que enfrentar as suas barreiras, né? E é natural que o que você acaba ajudando a gente a identificar é onde estão as travas. Todo o processo de transformação, de mudança, passa por algo que é você se libertar das amarras para poder ampliar, né? Seja qual for a ampliação. A ampliação pode ser, inclusive, você ser menor, né? Menor não no sentido pejorativo ou diminutivo, mas ter uma vida mais simples, né? Ter uma vida menos bold, né? E a gente, às vezes, eu sou um cara que, às vezes, tudo é muito né? Não, tudo é amplo, né? É poderoso e tal, e às vezes eu faço até hoje um exercício de tentar equacionar muito essa coisa de... Então, o maior desafio foi de verdade me abrir, né? E eu achei que eu estava aberto no primeiro encontro, aí eu me olhei no espelho e depois falei, vai, foi 50%, né? No segundo foi 70%, no final eu falei, acho que eu estou chegando lá em realmente pôr minha essência na mesa. Porque é algo de confiança, né? Você tem que confiar no outro e tem um lado seu que tem que estar exposto a se dar e o outro a conquistar essa abertura, né? Ser digno da tua confiança para você colocar a tua verdade ali na mesa. Mas sem dúvida o desafio maior foi esse. E para você? Assim, você falava isso muito do se abrir e para mim assim, eu não tinha consciência que não estava aberto, porque você falava coisas que para mim não fazia assim, um sentido imediato, né? E aí demorou um tempo para entender que aquilo que você estava falando tinha sentido, né? E aí na hora que você... sentido é como assim, encaixa imediatamente. Você não está achando aonde, você vai dando argumentos e vai fazendo falar, tal, e aí acha onde que tá. O povo me deu trabalho, viu? Não é assim. E você acha assim, que tá aberto, tá tudo na mesa, não tem Claro. total confiança, abrir tudo. O que mais você quer que eu fale? Né? E aí, mas só que na hora que destrava, e isso é um processo muito importante. É um processo porque daí você dá um aumento assim, do seu nível de consciência, que as coisas começam a acontecer naturalmente, né? Aí você não precisa nem ficar parado pensando sobre aquilo, sabe? Alguma coisa transforma? Transforma, muda. Eu acho que assim, passa para o nível de consciência alguma coisa que está inconsciente. E isso gera uma mudança que eu não sei se ela é absolutamente perceptível a todos, mas ela é absolutamente perceptível para você. Porque você sente assim que abriu o caminho, sabe, assim, vai. E isso é muito poderoso, né? E como
entrou na consciência, já não é uma problematização, não tem que pensar sobre aquilo. Então era difícil para entender o que você estava querendo dizer. Era uma relutância, falou assim, não é isso, né? E aí quando destrava. Daí eu falei assim, pronto, e depois aquilo te aplica na tua vida, assim, sabe? Faz sentido. E muitas vezes, em algum momento que você tá lá patinando, você relembra de algum gatilho e fala assim, olha, muitas vezes é isso que tá fazendo eu patinar. Mas você acha que alguma coisa mudou? Ah, muda. Sérgio, alguma coisa mudou? Claro. Muda. Sem dúvida. Consciência em primeiro lugar, né? E obviamente, para a consciência descer para o plano das ações, né? Do que o teu corpo expressa, do que a tua cabeça expressa no teu automático do dia a dia, é óbvio que tem um tempo onde aquilo vai amadurecendo. Então eu percebo viradas de chave que vão acontecendo ao longo do tempo, que até hoje estão acontecendo. Mas existe uma mudança muito rápida que eu pude perceber na época, que foi palco de várias conversas nossas, que é como você, de alguma maneira, se descola do teu entorno, né? Se você não pegar quem está à tua volta pela mão, parece que você se distanciou um pouco dessas pessoas, porque o teu senso de consciência vai para um nível que nem todo mundo que está ao teu redor acompanha. As pessoas notaram com vocês alguma mudança de comportamento? Sem dúvida. Sim. Porque é muito comum as pessoas que estão em volta, porque a nossa tendência é terceirizar a culpa. Ah, porque meu filho, porque meu marido, porque... E, na verdade, quando você se dá conta disso e revê teu comportamento, quem está em volta fala, ué, alguma coisa mudou. Em algum momento, vocês sentem isso? Uma transformação em alguma coisa? Ah, é muito o que o Sérgio falou, você dá uma descolada, né? E aí você dá uma disfarçada geral para dar uma segurada, assim, começar a puxar todo mundo junto. De conta em cada um, é lógico, dentro das suas próprias personalidades e dentro do que você quer para sua vida. Mas de você fazer a junção, assim, de novo, porque você dá um isolamento, assim, que você passa para um outro nível de consciência próprio. E as coisas na sua volta, elas modificam, né? Modificam um pouco. E aí você vai costurando novamente aquelas teias. E assim, e tem aquela parte prática, né? Que você, assim, que daí quando a gente fala assim em trabalho especificamente, né? Você muda pro tema, porque acho que tem muito do rebrand de você colocar isso dentro de uma questão profissional. Se a gente restringir ela à questão profissional, isso assim é muito rápido, é muito... Porque te dá um nível de consciência que você... E como o trabalho é uma coisa imediata, você tem uma transformação que já passa da sua própria fala, né, da própria atitude, ali passa a ser automático. Quem sabe as pessoas não estão nem reparando como elas mudam também com relação a você. Então, sim, isso é a melhor parte, né? Não é você mudar com os outros. Elas mudam com relação a você também. É verdade. Incrível, né? É incrível porque eu estava pensando, te ouvindo, e uma coisa para mim que é muito latente é como acabou surgindo um cara muito mais autêntico do que talvez eu fosse, muito menos armado. E é engraçado, e é engraçado porque quando você pensa em branding ou rebranding, precisa tomar um cuidado grande para que não venha nisso uma coisa, o nome é bonito e é verdadeiro, mas precisa ter uma atenção para que não pareça que nisso está vindo uma moldura, né? É o melhor ângulo da sua foto, onde as pessoas vão te achar o cara mais legal, isso, aquilo. O que isso trouxe para mim foi ter tranquilidade de ser eu mesmo, com tudo que tem de bom e de ruim. Barba, cabelo e bigode. Acima então, e embaixo, eu coloquei o terno muito cedo porque eu queria parecer mais velho e sempre me preocupei muito com a aparência e a maior riqueza estava dentro de mim, não fora, né? E é o que está em todas as pessoas. E isso marcou para mim e marca até hoje porque as pessoas percebem, né? Então, minha mulher chega para mim às vezes, me olha e fala assim, não, você não vai sair desse jeito, né? Eu falo, vou, porque ela falou assim, não é possível, você olha, né? E às vezes eu tô de croque, o agasalho que se bobear eu tô dormindo, minha camiseta qualquer meio despenteado, e outro dia eu estava pagando a conta no guichê do supermercado ali perto de casa e encontrei com um cliente meu como se estivesse saindo, né? Aí ele deu uma olhada para mim assim e falou, tá com a vida ganha, hein? Eu falei, não, na verdade, eu tô eu mesmo aqui, né?
Uau, Então, isso foi muito legal. Então é bacana Então porque... você está levando para a vida, né? Não, sem dúvida, porque no final eu olho assim, eu não me preocupo mais a roupa que eu ponho quando eu vou estar visitando alguém, né? E essa para mim era uma questão... Você está arrumadinho, está bonitinho, limpinho. Tá vendo? Mas acho que é uma coisa muito da nossa geração, né? Que Muito. ficou. E a gente precisa de um descolamento disso. Em algum momento, a pessoa, para ser feliz, né, dentro dessa nossa geração, a gente precisa fazer essa quebra. Muito. Porque foi uma coisa marcada de uma geração, né? Assim, ou você, né, Muito. tem essa armadura inteira que se inclui física, Não, né? e você pode dizer que são códigos, porque são São códigos. códigos, Então, são, assim, o que você são. veste diz um pouco sobre quem você É. onde você vai. Sua marca. É a sua marca. Então, Fernandinho, o mundo trata melhor quem se veste bem. Foram vocês que inventaram isso. eu entendo que tem um valor nisso, mas é louco porque a gente está tendo uma oportunidade gigantesca, né? De viver num mundo que está mudando tanto, onde essa ordem de valores está sendo reescrita. Reescrita. Né? Está sendo restabelecida. Então, o que era um critério, talvez hoje esteja completamente de ponta cabeça. E a gente Então, não vai para o fim da então da será geração, que, a gente vai para o começo. Então, né? será que o teu personal branding não é sobre você ser você? Né? Na sua máxima potência? E se preocupar menos com os outros? Não tem Qual é o seu melhor você? Não é qual é o seu melhor para os outros, ou qual é o seu melhor você, onde você é autêntico de verdade e consegue pôr o máximo da tua potencialidade, porque se não é você, não vai ser, quebra, não vai ser o máximo. Acho que a tua potência está em ser o que você é. Se você tenta ser alguma coisa, você nunca vai conseguir ter a máxima potência. Então, perfeito. Que dica vocês dois dariam para vocês quando vocês procurar? Que dica vocês dariam para vocês mesmos no começo do processo? procura a Regina Nogueira. Meus 5 minutos comerciais. Mas procura a Regina, Antes não do tenha rebranding, dúvida. antes do E sempre rebranding. procura alguma coisa dentro de você, sempre tem. Sempre tem alguma coisa para ser descoberta e é essa coisa ser descoberta que vai fazer aquela sua vida valer cada vez mais a pena, sua potência ir melhorando cada vez mais. É interessante porque eu trabalhei com alguns clientes, né, que falavam sobre a questão de performance sexual. Um deles era a Eli Lilly, né, laboratório famoso que foi quem responsável pelo Cialis. Já fui agência da Sociedade Brasileira de Urologia, já estudei um pouco essa causa e tal. E é interessante porque eu lembro de uma conversa uma vez que me provocaram e falaram assim, escuta, mas você acha que você é bom? Né? E eu falava assim, eu acho que eu sou bom. Mas você acha que você é o melhor? Você está no seu melhor? Eu falava, não sei, mas eu estou bem com isso. Mas você falou assim, tudo bem, mas se você é vamos supor que você seja um nota 8. Tá. E eu te contar que você pode ser um 10. O que parece para você? Legal? Você gostaria de melhorar? De evoluir? Então eu acho que a reflexão para todo mundo A dica. é que eu acho que sempre tem um processo, né? Estou obviamente brincando aqui, mas tem sempre um processo de evolução. Tem um processo de você buscar o seu melhor. E o seu melhor, na verdade, num mundo super colaborativo, onde a gente tem que ajudar esse planeta a ser cada vez um lugar melhor. Quanto mais você melhora, mais você contribui para o mundo melhorar, né? Porque você impacta tudo que pelo menos está no seu microcosmo. E você se vê como uma marca, e você também, isso ajuda você a se perceber? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque quando você... Incorporar aquilo. eu acho que quando você cria essa consciência, você passa a entender. E a minha marca sou eu, né? Sérgio Prandini. Adoro, né? Hoje sou devoto, fiel, com todos os ônus e bônus e com todas as coisas que, de novo, eu sei que eu tenho que melhorar. O convite que eu faço para mim mesmo, que eu acho que as pessoas podiam fazer, é de vez em quando se perguntar, né, e olhar um pouco para dentro e falar, putz, será que está tudo em ordem mesmo? Né? Será que não vale a pena uma reflexão? E uma conversa? É um ato de coragem. É um ato de coragem. É isso, eu acho que a melhor marca sou eu mesma. Então, eu acho que é isso. Você vai fazendo qual a marca, a pergunta mais difícil, eu acho que desanimadora quando começa, assim, não sei. Mas só que, e quando você termina até com uma marca, mas assim, quando você evolui, assim, sou eu. Olha, eu
vou finalizar. Esses caras foram muito gentis de toparem vir aqui falar sobre isso, porque as pessoas querem entender um pouco mais o que é esse processo, como que ele funciona, né? E se funciona. Então, eu tenho aqui um caso de 5 anos atrás, tem um caso aqui de meio ano atrás, pandêmico, e, obviamente, eu acho que o mais importante é que a gente tem que estar o tempo, lifelong learning, tem que estar o tempo todo se rebranding, porque as coisas estão muito rápidas, e acho que é sempre uma busca para a evolução, para a gente ser uma melhor marca, ou a melhor marca que a gente pode ser. Queridos, muito obrigada pela confiança. Obrigada, Regina. Obrigada.